opinião, dar pitaco. Claro que nós podemos conversar nesse nível, mas nós temos que entender o seguinte: como que funciona uma conversa de um cristão? Então, um cristão chega para você e fala blá, blá, blá. A sua resposta não pode ser blá, blá, blá. A sua resposta pode ser, então, irmão, vamos para a Bíblia. O que está escrito? Não, mas a minha opinião é essa. Legal, tudo bem, todo mundo tem opinião. Mas o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia sobrepõe a nossa opinião, a nossa razão. Amém? Então, uma conversa sadia entre cristãos é Bíblia. Bíblia, o que a Bíblia diz? Tá bom? Isso isenta você de dar a sua opinião? Não, você pode dar a sua opinião. Só que, entre a sua opinião e a palavra, nós temos que ficar com a palavra. Eu posso até abrir o meu ouvido como lixeira. Mas a palavra que prevalece. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente não faz isso, né? Mas essa é a regra. Amém, gente? Então, isso é um pequeno resumo daquilo que nós estamos vendo. Nós estamos estudando o pecado. Segundo a turma da manhã, a aula de hoje foi a mais top que estiver esse ano. Tá? Então, eu vou tentar transmitir para vocês da mesma maneira que foi na turma da manhã. O que vai acontecer? Eu vou fazer um desenho, e todas as vezes que eu faço desenho, meus desenhos são maravilhosos. Então, então o que acontece? Eu vou fazer desenhos, eu vou explicar, eu vou falar passagens bíblicas, tá? Mas eu não vou repetir passagem bíblica. Por quê? Porque na próxima aula eu vou redesenhar a mesma coisa de hoje e vou colocar todas as passagens bíblicas. Então não precisa ficar assustado, tá? Eu quero que você preste atenção naquilo que eu estou falando. Vocês precisam entender. Então nós não vamos parar para ler a Bíblia, tá? Só alguns poucos versículos nós vamos ler. Depois eu quero a atenção de vocês para vocês entenderem. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão da aula de hoje, com as passagens bíblicas do que eu falei. Tá tudo na Bíblia. Amém, gente? Não precisa perguntar, tá? De manhã fizeram. Qual que é a passagem que você falou? Eu falei, a passagem que eu falei foi a que eu falei antes de falar da passagem. Que era próxima aula. Amém? Vocês vão ter todas as passagens bíblicas na próxima aula. Eu quero fazer aqui e trazer o contexto, explicar. Amém, gente? Então, nós estamos estudando o seguinte. Como o pecado afasta o homem de Deus. Então nós vimos lá que Adão estava no lugar santíssimo, que era o jardim do Éden. Adão pecou, ele foi expulso do jardim e ele caiu no lugar, depois do Santíssimo, lugar santo. Aí veio Caim, pecou, caiu para o átrio. Aí Deus desceu para tretar com Caim e empurrou Caim para onde? Para o arraial. Então, toda vez que a gente vai pecando, a gente vai se afastando de Deus. Eu já expliquei para vocês, mas é muito bom revisar. Qual que é a questão do pecado? A questão do pecado, gente, é como se fosse louça suja. Tá bom? Então, você vai tomar um café agora. Falando isso, na turma da manhã tem café, a turma da noite é vacalha. Você vai tomar um café agora. Você terminou de tomar o café na xícara, tá? Você correu ali na pia. Você lavou, passou água, a xícara fica limpa. Agora, se você deixa a mesma xícara ali, hoje é terça, e volta só para o culto de quinta, aquele café já vai estar grudado na parede da xícara. Você vai precisar de detergente, de esponja. Se ficar mais tempo, daí você precisa deixar de molho. Todo mundo já lavou louça, sabe do que eu estou falando. Então o pecado é a mesma coisa.
Quanto antes você se lavar, mais fácil é. Menos problema você tem. Menos traumático é. Menos trabalhoso é. Então o pecado é igual a louça suja. Quanto mais rápido você resolver, menos trabalho você vai ter. Amém? Porque a Bíblia diz que se você pecar e se arrepender, o segredo está no arrependimento. Se arrependeu, Deus perdoa. Tirando aqueles 3 pecados que nós já estudamos, o resto, pediu perdão, Deus perdoa. Então, a ideia é que tenhamos pressa em resolver os nossos BOs com Deus. Amém? Até aí, gente? Glória a Deus? Então tá bom. Então o que acontece? Jesus, chega o ar. Alguém pode ler João, capítulo 1, versículo 5, por gentileza? Não é, mas... o Vitor não veio com você hoje? Ah, poxa, eu vi Sofia entrou. Ele entrou aqui? Então vivo urto. Desculpa, profeta, lê de novo aí. Não, eu vi urto. Lê de novo aí, por favor. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagar a luz, tá? Então, pequeno teste, tá bom? Rapidinho. Olha só. Trevas. Amém? Pegamos quem está colando. Amém? Acendeu a luz. Então, escuridão, trevas é o que? Ausência de luz. Chegou luz, não tem como as trevas ficarem. A luz dissipa as trevas. Amém, gente? Amém ou não amém? Então, baseado no que a profeta leu, a luz dissipa as trevas. Fiz um teste aqui. Então, a questão é o seguinte. Essa luz habita em você. Então, onde você chega, não pode ter contenda, confusão. Não pode ter trevas. Porque quando a luz chega para resolver. Qual que é essa versão que você está usando, irmão? Então, aonde você chega, como você é luz, a luz chega para dissipar trevas. Amém? Então, onde você chega, não pode ter treta, gente. Não pode ter. Porque você é luz. Você chega para resolver. Você não chega para gerar problema ou para complicar o problema existente. Você chega para resolver. Porque é isso que a luz faz. Resolver. Então, nós que portamos a luz, porque Jesus falou que nós somos a luz desse mundo, quando nós chegamos para resolver. Por quê? Porque tem luz em nós. Então nós vamos dissipar as trevas. Quem vive em trevas é os demônios. São os demônios, não nós. Amém? Nós somos luz. Então onde você chega, você tem que levar a luz. Se assim não acontece, está tendo um problema aí. Amém? Pode ser que você seja um pisca-alerta, né? Acenda, apaga, acenda, apaga, acenda, apaga, acenda, apaga, acenda, apaga, acenda, apaga. Vou contar a piada para vocês. Vou contar uma piada para vocês. Ó, piada ao Juan, Diego e Ismael. Piada boa. Parou um carro. Isso aqui dá para você contar lá na oficina, Douglas. Parou um carro e o carro quebrou na porta do hospício. Falou pro cara, eu ajudo você. Aí o cara falou, então tá bom, então eu vou entrar aqui, vou ligar as luzes, você diz pra mim se funciona ou não funciona. Aí o cara ligou o pisca-alerta e falou, funciona ou não funciona, funciona ou não funciona, funciona ou não funciona. Quem que são esses? É os crentes, não é? Uma hora funciona, outra hora não funciona. Uma hora funciona, outra funciona. Só que olha só, aproveitando essa brincadeira besta.
O que chama mais a atenção? Uma luz piscante ou uma luz constante? Piscante. Então, quanto mais você oscila, mais você chama a atenção dos outros. Tanto pro bom quanto pro mal. Entendeu? Quer contar a piada? Então vamos lá. A Ju não quer contar a piada? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Alguém pode ler? Gênesis 3, 8. Tá bom. Tem outra versão que fala da viração do dia? Você vai soprando a brisa, né? Vai entardecer? Que é a mesma coisa. Pode ler. Pode ler. Não, eu quero que você leia, ué. Oxi. Então, a maioria fala viração do dia e a versão da Ju está falando entardecer. Amém? O que isso mostra? Tá? Todo dia, Deus descia no jardim para ter um particular com Adão e Eva. Tá? E todo dia Deus fazia isso. Mas Deus fazia baseado no calendário que Deus criou, que é o calendário lunar. Porque o calendário que nós vivemos é o calendário solar. Solar. Por quê? Por causa do bispo romano Gregório, que mudou, tem o ano bissexto. Então ele mudou o calendário que Deus fez, só que Deus segue o calendário que Deus criou, que é na criação dos 7 dias. Calendário lunar, baseado na lua, não baseado no sol. Tá? Mas virou mundial, nós temos que seguir. Tanto é que os judeus seguem um calendário que Deus fez. Tá? Então não é um calendário judaico, é um calendário de Deus. Porque antes de vir os judeus, veio tudo que Deus criou. E na criação, Deus fez o calendário lunar. Como que é o calendário lunar? Houve tarde e noite, primeiro dia. Houve tarde, segundo dia. Então o dia começa às 18 horas para Deus. Por isso que os judeus, o Shabá deles, começa na sexta, não é no sábado. Sexta, 18 horas, e termina no sábado às 18 horas. É assim que é o calendário lunar. Deu para entender, gente? Só que olha que interessante. A leitura aqui da Bela e da Ju, Deus desce na viração do dia. Segundo a versão da Ju, no entardecer. Então começou a ficar escuro, Deus descia. Amém? Vocês conseguiram entender isso? Amém, gente? Faz sentido? Então o que acontece? O que a gente aprende com isso? Adão nunca dormiu no escuro. Até o dia da queda, Adão não conheceu a noite. Porque todo dia Deus descia na viração do dia. E Deus é luz. Então Adão dormia com a luz acesa. Muito provavelmente, Adão nunca conheceu a noite. Porque quando começava a escurecer, Deus descia para ter particular com Adão. Então ficava tudo claro. O jardim do Éden, o lugar santíssimo, era um lugar iluminado ou alumiado. Amém? Então Adão nunca dormiu no escuro. Por quê? Por causa de Deus descendo na viração do dia. Amém? Até aí? Então olha só. Vamos para a parte melhor da aula. Desenhos. Vou fazer 3 aqui, tá? Vou usar até aqui de desenho, tá bom? Se você quiser saber da sua... E o que acontece nesse desenho aqui? Aqui é o jardim, tá bom? Que era o lugar santíssimo, onde Deus se encontrava com o homem. Amém, gente? Ele perdeu o acesso por causa do pecado. E
jardim, ele é um padrão. Ele é um padrão do tabernáculo. Átrio, lugar santo, santo dos santos. Amém? Amém? Tá aí, gente? E o que acontece? Olha só que interessante. O homem, quando ele é expulso aqui desse lugar santíssimo, ele cai aqui no lugar santo, no lugar do lado de fora. Aí tinha os querubins, tinha a espada de fogo, tinha uma proteção, que é o véu aqui, que tem bordado o querubim. Amém? O homem não pode mais acessar. Aqui no átrio tinha uma bacia onde o sacerdote se lavava, se purificava. Do outro lado tinha o altar de sacrifício, onde sacrificava os animais. Aqui dentro do lugar santo tinha a mesa com os pães, os 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel. Tinha a mesa do incenso e tinha o candelabro. E no lugar santíssimo, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Tá bom? Aqui no átrio e no lugar santo, o sacerdote podia entrar. Ou melhor, ele tinha que entrar, porque o candelabro nunca poderia ficar apagado e nunca poderia faltar pão. De 7 em 7 dias eles trocavam os pães, os 12 pães. Só que no lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. Amém? Então, o sumo sacerdote que entrava aqui, ele tinha que levar o sangue para colocar na arca. Amém, gente? Então aí, então deixa eu explicar, mostrar uma coisa para vocês interessante. Então, no lugar santíssimo está a arca da aliança. No lugar santíssimo só tem a arca. Amém? No lugar santíssimo é assim, ó. No lugar santíssimo não tem celular ligado. Certo? No lugar santíssimo não tem luz. A luz está no candelabro aqui, ó, no lugar santo. Então, quando o sumo sacerdote, ele passava o véu, então ele está entrando aqui, ó. Ele passava o véu, aqui está tudo escuro. A luz ficou aqui atrás. E ele tinha que levar o sangue até a Arca da Aliança. Como que ele fazia isso? Ele ia tateando. Colocava a mão aqui, eu estou aqui no véu aqui. Eu dou o passo para cá, encostei na parede do lado de cá, encostei na parede. É claro que mais ou menos eles tinham uma medida, porque era quadrado, deveriam contar os passos. Então ele ia tateando até chegar na arca. Tudo escuro, gente. Tudo escuro. Amém? Vocês estão entendendo? Tá tudo escuro, então ele vai tateando. Quando ele chegou à arca, tá escuro, ele tem que achar os querubins. Por quê? Porque ele tem que colocar o sangue aqui no meio da asa. É aqui que colocava o sangue do sacrifício. Tá? Então ele ia tateando aqui, achou, derramava o sangue. Quando ele derramava o sangue, descia a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Aí muito provavelmente clareava ali dentro, com a presença de Deus. Mas até a presença de Deus descer, ele ia no escuro, tateando isso daqui até achar a arca, onde estavam os querubins, a asa, para ele depositar o sangue do sacrifício. Amém, gente? A pergunta, por que não tinha luz no lugar santíssimo? No lugar santíssimo não tem luz, porque a presença não se vê, se toca. Entende? Então, ele tinha que tocar para sentir a presença. Quando ele tocava na arca e ele derramava o sangue, a presença descia. Então, não tinha luz, por quê? Porque você não vê a presença, você toca na presença e você sente a presença. Amém? Amém até aí, gente? Simples assim. Só que tem um detalhe. Isso daqui é na
lei. No antigo pacto. Nós não estamos no antigo pacto. Nós estamos no novo pacto. E o novo pacto é diferente disso. Por quê? Porque no novo pacto a presença é vista. Por que a presença é vista? Porque no velho pacto existia tabernáculo. No novo pacto existe templo. Estão aí? E a Bíblia diz que nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Então, onde se vê a presença? Em nós. Então, as pessoas olham para você e elas têm que contemplar a presença, porque a presença habita em você. Então, já não é mais o que você fala, é o que você mostra. Entende? É o que você demonstra, porque além de falar, é o que as pessoas estão vendo. A pergunta é, as pessoas veem a presença na sua vida? Porque a Bíblia diz que somos cartas vivas. Só não vai ler quem recebe. Certo? Se a pessoa enxerga, ela vai ler você. Então, hoje, no velho pacto, você tinha que sentir a presença. No novo pacto, não. Você revela a presença. A presença é revelada através de mim e de você. Por isso que a Bíblia diz, que a gente sempre fala, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos uios, filhos maduros. Por quê? Porque eles precisam ver a presença em nós. Olha a responsabilidade que é isso. Então, nós temos, ou melhor, temos não, nós estamos revelando a presença. Então as pessoas no novo pacto, sim, elas veem a presença, só que através da minha vida e da sua vida. Nós somos os responsáveis por entregar essa presença. Amém, gente? Então o que acontece? Vou falar de outra coisa agora, falando da mesma coisa, tá bom? O que acontece? Existe outro lugar que é quadrado, que é a Nova Jerusalém, tá? Então, ó, para você ver, começou aqui, Jardim do Éden, Paraíso, quadrado, veio para o quadrado, no tabernáculo, e aí termina na Nova Jerusalém. Jerusalém é o fim, tá? Aqui é o começo, Nova Jerusalém é o fim, tá? Então, o que acontece? Agora nós vamos começar a falar de umas coisas doidas aqui, tá? A, a Nova Jerusalém, gente, eu não vou ler, tá bom? Eu vou colocar algumas coisas, eu vou colocar a passagem bíblica. Na outra aula, se você não quiser anotar, na outra aula eu vou repetir, vou colocar todas as passagens bíblicas. Hoje não vou me ater a isso, conforme combinado, amém? Ela é quadrada baseada em Apocalipse 21:16, que diz que a Nova Jerusalém é quadrada, tá? Olha aqui, vou fazer um negócio bonitinho. Dentro da Nova Jerusalém existe um negócio aqui, assim, ó. O que é isso daqui, gente? A árvore da vida, tá? Quem diz que a árvore da vida está lá? Apocalipse 22:2. Diz que a árvore da vida está lá, tá bom? E existe outro detalhe aqui dentro, que é um trono, tá? Isso daqui é o trono de Deus. Na onde está isso, esse trono de Deus? Apocalipse 21. Opa, 21, verso 2 e 3. Tá bom? Praticamente, acho que de versículo bíblico é só isso que a gente vai ver. Só para mostrar que a Nova Jerusalém é quadrada, que tem a árvore da vida e tem um trono. Tá? Então, olha só que interessante. A Nova Jerusalém, ela é o céu. É o lugar onde Deus habita. Então aí, vamos seguir nesse sentido, tá?
Nova Jerusalém é o céu, onde está o trono de Deus, tá? E esse céu vai descer. Amém? Deus vai descer com o trono, depois de tudo concluído de Apocalipse, que nós já estudamos, tá? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? E aí o que acontece? A Nova Jerusalém vai descer, vai trazer o trono de Deus, e Deus vai habitar aqui na terra e vai comandar tudo a partir de Jerusalém. Tá bom? Vocês que estudaram Apocalipse estão cansados de saber disso. Então a Nova Jerusalém vai descer. Amém até aí, gente? Deu para entender até aqui? Amém? Amém, Diego? Então tá bom. Então eu vou explicar uma coisa para vocês agora. Olha só. Eu acho que vai estar em todas. Não, eu acho. Eu só acho. Porque também tá na minha. Também tá na minha. Então, ela é quadrada, tem 3 portas de pérolas a cada lado. Existem 12 colunas com o nome dos 12 apóstolos. Essa é a Nova Jerusalém. Então, o que acontece? Olha aqui. Tá o quê? Quadrangular é quadrado. Quadrangular, quadrado. Retangular que não é. É só o nome. Então, olha só. Presta atenção nisso daqui, gente. Jesus, ele contou algo antes dele morrer. E porque ele contou algo antes dele morrer, isso mostra uma realidade que talvez a gente nunca tenha se atentado, tá? É isso. Ele explicou algo que acontecia, mas que iria mudar depois da morte dele. Então estava prestes a mudar. Estão entendendo? Estão aí? Então, lembra de... Aqui é Hades, ou Sheol, seio de Abraão, lugar de tormento. Baseado em Lucas 16, o que tem em Lucas 16? Isso. Isso aqui vocês têm que saber, crente. Lucas 16, rico e Lázaro. Jesus conta como que funciona quando você morre. É Jesus ensinando. O que Jesus ensina quando você morre? Baseado em Lucas 16. Não vou ler lá, tá bom? Hoje não é dia de ler Bíblia. Tá? Hoje não é dia de ler Bíblia. Hoje é dia de aprender a Bíblia para você ler depois. E semana que vem a gente vai recapitular colocando passagens bíblicas. Eu vou provar na Bíblia que eu estou falando, tá bom? Não vou deixar vocês com... Então vamos lá. Segundo Lucas 16, Jesus conta que tinha 2 homens, o rico e o Lázaro. Os 2 bateram as botas. O rico foi para o lugar de tormento. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Quando os 2 estão lá, o rico fala para Abraão: Senhor Abraão, está muito quente aqui. Pede para o mendigo, para Lázaro, molhar a ponta do dedo para me refrescar. E aí Abraão fala o quê? Por que não pode? Isso. Existe um abismo separando o seio de Abraão do lugar de tormento. Entende? É isso aí, esse corredor, né? Então, tem um abismo aqui, tá? Que separava os 2. Agora, olha que interessante. O rico, ele insiste e ele fala para Abraão: então, senhor Abraão, pede para alguém descer, isso aqui é muito importante, e avisar a minha família. Aí Abraão fala o que para ele? Por que não dá?
Porque se eles não ouviram a Moisés nem os profetas, não adianta ninguém descer. O que Abraão está falando? Moisés é a lei, é a palavra. Ou seja, se eles não leem a Bíblia e não cumprem, e se o Deus usa profeta e eles não ouvem o profeta, pode vir anjo, pode descer Deus lá, que eles não vão mudar de vida. Aqui não é lugar para eles. O céu não é lugar para quem não pratica a Bíblia e não ouve os profetas. Não tem lugar, isso que Abraão está falando. Não tem lugar para eles. Amém até aí, gente? Eu vou bem devagar. Tá dando para entender? Saúde. Amém ou não amém? Amém? Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que entender, tá? Olha só. Jesus, ele conta isso e depois Jesus morre na cruz. Então, Jesus está ensinando para a gente como que funcionava até a cruz. Vocês conseguem entender isso? Até a cruz funcionava desse jeito. Que jeito? A pessoa morreu, X nela, cruz de morte. A pessoa morreu, tá? Ela tinha que... Ela tinha não. Mas porque ela tinha, né? Não sei falar. A pessoa morreu. Então, o que é a primeira coisa que a gente aprende? Quando você morrer, é automático. Você vai para o lugar que você escolheu. Ou para o seio de Abraão, ou para o lugar de tormento. Não foi Deus que escolheu, não foi o seu marido, não foram os seus filhos, não foram os seus pais. Você escolheu. Você tem que entender que aqui entra o livre-arbítrio que Deus nos dá. Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher onde você vai morar na eternidade. Ou no seio de Abraão, paraíso, céu, como você quiser chamar, ou no lugar de tormento, inferno. Porque aqui ainda vai piorar, né? Isso aqui vai ser jogado no lago que arde de enxofre, eternamente. Se já estava ruim para ele, imagina depois. Então, aonde você vai morar depois que você morrer é uma escolha sua. E entenda algo. Morreu, acabou. Por isso que a gente fala, enquanto há fôlego, enquanto você está respirando, ainda dá chance. Depois, seu destino está traçado. Então, por exemplo, a pessoa que morreu na época de Jesus, Herodes, foi comido de bicho. Lembra de Herodes? O rei Herodes? Brotou bicho da pança dele? Herodes. Ele morreu há 2000 anos atrás. Então fazem 2000 anos que Herodes está aqui no lugar de tormento. E ele vai ficar aqui até o dia do juízo. Depois do juízo piora. Isso. Depois do juízo piora. Entende? Então não tem volta. A escolha da vida é aqui. Depois que morreu, acabou. Para onde você for, você vai ficar. Tá? Não adianta, eu cheguei no céu, quero morar no inferno. Não vai. Sei lá. Se chegar lá e encontrar algumas pessoas querem ir para o inferno. Então o que acontece? Morreu, é automático. Acabou. Cara, se você for para o lugar de tormento, você se lascou. Se você for para o seio de Abraão, parabéns, bate palma para você mesmo. Amém até aí? Mais ou menos, ô irmã precoce, nós vamos chegar lá. Vai ter. Vai ter, mas não vai ter. Então, a aula de hoje deveria valer um Pix. Deveria, concorda, Julinho? Mas eu sei que não vai ter, eu vou dar aula do mesmo jeito. E não venha com esse negócio que de graça recebesse, de graça dá.
Então, agora, se fizer o Pix, eu explico esse versículo aí. Que vocês não entenderam ainda não. Mas voltando. Não é dia disso hoje. Então, o que acontece? A Bíblia, a Bíblia está certa, mas vocês entenderam errado. Então, voltando. Vai ter consciência, nós vamos falar disso hoje, mas vai ser apurada. Então, amém, gente? Vocês entenderam isso? Que morreu, acabou. Você tem chance no segundo tempo, os 45, arrependido, salve Dimas, o bandido. Racionais, nunca ouviram isso? Então, o que acontece? Ladrão da cruz. No finalzinho, ele falou para Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Foi no finalzinho. Naquele dia, Jesus inaugurou o paraíso. Vou mostrar para vocês hoje a inauguração do paraíso. Tá? Teve confete, bexiga, cortou, e tem vermelha. Então, Jesus inaugurou o paraíso. Aí Jesus leva o ladrão da cruz, Demas, provavelmente Demas, para o paraíso, tá? Então, ele se arrependeu no finalzinho, estava lá na cruz. Lembrando, gente, o perdão não livra você das consequências. Jesus perdoou ele, mas não tirou ele da cruz. Jesus perdoou ele, mas ele morreu crucificado. Jesus não chegou lá e passou, então desce da cruz, você não morre hoje. Amém? Tem perdão, mas há consequências. Amém até aí, gente? Então, entendeu isso? Morreu é automático. Automático o seu lugar. O lugar que você escolheu. Por isso que mostra que Deus é maravilhoso, gente. Porque Ele dá a chance para você escolher o que você quer da sua vida. Ele não te obriga. Você escolhe. Para quando chegar aqui ou aqui ou aqui, foi mérito seu. Entende? Foi seu mérito. Não tem para onde você reclamar. Você viu na Bíblia, Lucas 16, depois vocês podem ler, o rico reclamando? Por que eu vim parar aqui? Não. Ele fala, volta lá para avisar minha família. Ele sabia que ele escolheu aquele lugar. Ele viveu uma vida que levaria para aquele lugar. E isso acontece com as pessoas do mundo, com os da igreja, que brincam com a palavra, brincam com Deus, e está escolhendo lugar de tormento. Aí a gente fica pensando, mas Deus não vai castigar essa pessoa? Tem mais castigo do que isso? Deus deixar ela parar lá? Entende? Então, amém até aí, gente? Dúvida até aqui? Então vamos lá. Vou fazer outro desenho agora, tá bom? Olha só. O que acontece? Tá? Acho que é a Rosana gritando. Estou escutando um grito mesmo. Olha só, rapidinho. Já vou pro desenho, tá bom? Olha só. O universo que nós conhecemos, o universo, tá? Ele está no meio de um mar, tá? Então existe água para tudo quanto é lado, água para tudo quanto é lado. Deus veio, soprou, fez uma ilha, um vácuo, tá? Soprou, fez uma ilha, e essa ilha é o universo no qual nós moramos. Dentro desse universo tem o planeta Terra, tem o Sol, tem a Lua. Vocês estão entendendo isso? Amém? Nós vamos ver tudo isso com a Bíblia, tá bom, gente? Não se assustar, não. Aquele dia eu falei que Deus desceu nas costas de um querubim, duvidaram e eu provei na Bíblia. Amém? Eu acho que até não vou para poder tirar um pix de você. Então o que acontece? Tá tudo água e no meio dessa água tem um universo. Deu para entender? Que é o universo onde. Então o universo, ele não é infinito, ele é finito. Onde o universo acaba? Quando ele encontra com a água. Amém?
Então vamos lá, vamos para os desenhos. Sim. Hum, hum, não. Segundo céu. Regiões celestiais. Não, sim. Então o que acontece? Nova Jerusalém, que é o céu, onde Deus habita e onde vai descer, tá? Regiões celestiais, que é Efésios capítulo 6. A nossa luta não é a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados, dominadores, principados, potestades, dominadores desse século, nas regiões celestiais, tá? Nas regiões celestiais, Efésios capítulo 6. Não se atente à passagem bíblica. Próxima hora eu vou colocar as passagens bíblicas. E aí aqui é o universo. Dentro do universo tem um lugarzinho. Aqui é a Terra, onde nós habitamos, dentro do universo, tá? O universo, ele para na água. Então, aqui dentro temos o planeta Terra. Amém, gente? 8h17. Vou acelerar para a gente. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta diferente aqui. Vermelho. O que acontece, gente? Aqui no universo, nós estamos morando, tá? E uma hora a gente vai morrer. Então, eu quero explicar para vocês o que vai acontecer com a pessoa que morre, que é ímpia, que não segue a palavra, mesmo sendo crente, está dentro da igreja, mas não vive o evangelho, não vive o evangelho, e a pessoa que morreu salva, o justo, tá? Então, a pessoa que vai para o inferno, a candanga morreu e foi pro lugar de tormento, tá bom? Ela morreu e foi pro lugar de tormento, tá? Então, X nela. O que acontece quando a pessoa morre? O espírito, o espírito vai para Deus. O espírito retorna para Deus. É automático, porque o espírito é de Deus. Quando nós somos criados, a Bíblia diz que Deus soprou as narinas, tá? Ruach, o espírito, e o homem se tornou alma vivente. Só se tornou alma vivente porque entrou o espírito de Deus. Quando morre, esse espírito volta para Deus. Nós saímos de Deus e voltamos para Deus, em espírito. Alma vivente, não tem espírito. O espírito é para conectar com o Espírito Santo. Entendeu? Então, o espírito volta para Deus. Amém? O corpo do pó vieste, do pó voltará. Então, quando falamos do pó, não importa se você foi incinerado, se você foi atropelado, se você foi esquartejado, se você foi cremado, ou morreu afogado, não importa.
tá? Não importa o que aconteceu com você. Você voltou ao pó. Por quê? Porque desintegrou, deixou de existir. Então, quando você morre, o espírito volta para Deus e o corpo para o pó. Amém? Isso aqui acontece com todo mundo. Até aí, tudo bem. Porque isso daqui foge do seu controle. Não é você quem escolhe, tá? Seu corpo vai voltar para o pó e seu espírito vai para Deus. Ponto. Não tem como mudar isso. O problema está na alma. Que aí a alma é você. A alma sou eu. Amém? Até aí, gente? Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente poder seguir a alma. O que acontece? Olha só. Aqui, tudo começa aqui no jardim, lugar santíssimo, onde o homem quebra com Deus. A Nova Jerusalém é o destino final. Começa aqui e vai terminar aqui. Então esse aqui, ó, esse é o caminho. Amém? Quando o homem peca, esse caminho é interrompido. É cortada essa conexão. Tá? O homem não vai ter mais acesso à Nova Jerusalém, não vai ser salvo, porque o salário do pecado é a morte. Ali está falando de morte eterna. Vai todo mundo para o inferno. Amém? Todo mundo para o inferno. Então, antes de Jesus, todo mundo que morria descia. Tá? Se fosse justo, tipo um Abraão da vida, ele vai para o seio dele. Se fosse ímpio, tipo um filisteu, ele vinha para o lugar de tormento. Amém? E isso quem fala é Jesus, Lucas 16. Porque lembrando, até Jesus morrer na cruz, Jesus ainda está no Velho Pacto. Na sua Bíblia fala que é Novo Testamento, mas é Velho Testamento. O Novo Pacto começa na cruz. Tá? Por isso que Jesus fala, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Jesus ainda estava no pacto da lei. Consegue entender isso? Na sua Bíblia mostra que é Novo Testamento, mas não é. É Velho Pacto ainda, porque o Novo Pacto, o Novo Testamento, starta na cruz. Consegue entender isso, gente? Amém? Então, por isso que Jesus conta em Lucas 16 o que acontece. Quando uma pessoa morre, se ela for justa, igual o mendigo, Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. Se ela for ímpia, corrompida, ela vai para o lugar de tormento. Eles se veem, tá bom? Aqui nesse lugar eles se veem, mas não tem acesso. Deu para entender? Isso aqui até Jesus morrer na cruz. Até Jesus morrer na cruz funcionava desse jeito. Por quê? Porque a conexão para o céu estava rompida. Então vinha todo mundo para cá, ou todo mundo para cá. Ímpio aqui no lugar de tormento, e os justos aqui no seio de Abraão. Tá dando para entender, gente? Quando Jesus morre na cruz, ele conecta a gente com o céu. João 14, 6, se eu não me engano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão... Então, quem é a conexão aqui do caminho agora? Jesus. Jesus fez essa ligação novamente. Então, não tem como chegar aqui sem passar por Jesus. Não tem como. Tá bom? Então, se você tem dúvida de outras religiões, cada um com a sua religião, mas biblicamente, que é o que nós cremos, tá? O único acesso à Nova Jerusalém, onde o Pai está, é Jesus. Então, onde esse pedaço que foi rompido pelo pecado do primeiro Adão, o segundo Adão consertou. Amém até aí, gente? Esse é o novo pacto, inaugurado na cruz. Amém? Claro até aí? Quando Jesus inaugura isso daqui, tá? Foi quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele ficou 3 dias. Nesses 3 dias,
ele fez várias coisas. Lembra aquele estudo que a gente fez maravilhoso? Não porque foi eu que dei, mas porque o estudo é bom. O que aconteceu nos 3 dias da morte de Jesus? O que Jesus foi fazer? Lembra daquele estudo? Oi? Bateu perna, isso, bateu perna pra caramba. Deus teve que descer lá nas costas de um querubim. Lembra disso daí? Então, uma das coisas que Jesus fez foi levar cativo o... Então, Jesus pegou aqui, ó, trouxe o seio de Abraão para o céu, inaugurou o paraíso. Por isso que ele fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é seio de Abraão, no paraíso, porque o seio de Abraão mudou de lugar. Agora ele não está mais aqui, ele está aqui, ó. O seio de Abraão agora está no céu, na Nova Jerusalém. Deu para entender, gente? Então ele moveu de um lugar, tirou lá, daqui. Oi? Tomou tudo aqui, ó. Não. Agora não dá para ver mais. Entendeu? Eu vou explicar por que não dá para ver. Tá? Não dá para ver mais. Tá? Amém, gente? Entenderam? Então, o lugar de tormento veio para cá. Jesus inaugurou o paraíso aqui. O que seria o paraíso? O seio de Abraão lá no céu. Tá? Amém? Amém, gente? Simples. Então vamos voltar. Volta na irmãzinha aqui, ó, que morreu, que vai para o inferno. Então a irmãzinha aqui que morreu vai para o inferno. O que acontece com ela? O espírito subiu, o corpo volta para o pó, e como ela não era crente de verdade, irmãzinha da contenda, o que ela fez? A alma dela vem para o lugar de tormento. Ela escolheu esse lugar para ela. Então aí, gente, nesse lugar, Deus não toca na consciência da pessoa. Por quê? Porque ela vai ficar a eternidade lembrando: eu fui na igreja, mas não servi. Eu fui na imersão, aprendi, não pratiquei. Eu estava fazendo as coisas que eu não queria ouvir. O meu coração não se prostrava ao Senhor. As pessoas que estão lá fora vão saber. Deus enviou a irmãzinha do coque, do reteté, para falar comigo, e eu chamei ela de louca e continuei vivendo a minha vida. Não perde a consciência. Quem vai para o lugar de tormento não vai perder a consciência. Vai passar a eternidade sabendo que escolheu estar ali. Minha irmã, precaução. Vamos no inferno primeiro. Então, quem for... Que foi, Zé? Tá com medo, Zé? Então, o que acontece? Vamos lá. Você morreu, já sabe para onde você vai. Se você chegar no lugar de tormento, não tem volta. E você vai saber das suas escolhas que te levaram até aquele lugar. Então, o que acontece? Vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Gente, essa história, entre aspas, que Deus é bonzinho. Gente, a cabeça de Deus para catar o povo, por isso que a Bíblia diz: ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Cara, só dele não trocar na sua consciência, deixar a eternidade, você sofrendo e saber que você teve oportunidade de não estar ali e você escolheu. Meu, quer castigo maior do que essa? É como se todo dia viesse uma mão e falasse assim pra você: eu te avisei. Por isso que a mulherada aqui, elas fazem isso, né? Te avisei. Né? Então, vou experimentar do remédio no inferno. Então, tô brincando. Nossa, deu a maior treta aqui de manhã. Quase não teve imersão mais. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Cara, foi pro lugar de tormento, consciência eterna. Você sabe por que você foi, você sabe que não vai sair e você vai sofrer. Ah, é isso. Por isso, da oportunidade que Deus dá. Tá vivo, cara, vai servir a Deus. Porque você não sabe o que pode acontecer.
Amém até aí, gente? Amém até aí? Então agora vamos falar do justo. Então o que acontece? Essa irmãzinha aqui é justa, tá? Justa. O que aconteceu? Ela morreu, o espírito subiu, o corpo vai para o pó, tá? Só que a alma não vem mais para o lugar de tormento, tá? Perde isso daqui, esse acesso aqui. A alma vai subir, tá? Oh, isso que se não fosse ele, eu não estava aqui hoje. O irmão Lázaro me converteu. Obrigado, Jesus. Recebe ele aí, Deus. Irmão Lázaro. O que acontece? A alma vai subir. Quando a alma chegar aqui nas regiões celestiais, ela vai parar. O que vai acontecer? Vamos entender algo aqui. Vamos entender, vamos entender vários alvos aqui. Amém? Quando a alma do justo chega aqui nas regiões celestiais, tá? A primeira coisa, a Bíblia diz que nós recebemos um selo. Que selo que é esse? O Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, não perca esse selo. Lembra da historinha? Você vai comprar uma coisa no supermercado, tem um dizer dizendo, não compre se o lacre estiver violado. O céu não vai te comprar se o lacre for violado. O Espírito Santo tem que estar aí. Você foi selado pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando você chegar nas regiões celestiais, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você brilha. Então, quando você chegar aqui, você vai ser luz nas trevas, porque as regiões celestiais ficam o quê? Os demônios. Principado, potestade, dominadores desse século. Eles estão habitando aqui, ó. Então você vai chegar na região deles e eles vão ter que se afastar, porque você é a luz. Lembrei isso. Você, tipo o Mario Bros, que você pega a estrela lá e vai brilhando. É verdade. Come, né? O come. Quando come o negócio, ninguém toca nele. É isso aí, boa observação. Então, o que acontece? Quando chegar aqui, os demônios têm que se afastar. Por quê? Porque são trevas. E você subiu, selado, você é luz. Primeira coisa que vai acontecer. Amém? O que vai acontecer? Vão vir anjos daqui te buscar. Buscar você, sua alma. Para te levar para o seio de Abraão. Tá bom? Amém? Até aí? Aqui acontecem duas coisas. Tá? Qual das duas eu falo primeiro? Pode falar primeiro? Quando os demônios cercarem você, tá? Aqui a sua alma, eles não podem te tocar, não podem fazer nada, porque você está selado e você brilha, você é luz lá nas trevas. Amém? Os anjos descem para levar você para o seio de Abraão. Amém, gente? E o que acontece? Duas coisas. Primeiro, muito provavelmente, ou você vai recitar, mesmo que você não recite, vai estar acontecendo. O que vai estar acontecendo? Não precisa anotar, hein? Só presta atenção. Salmos 23, verso 4, que é: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Entende? Esse é o vale da morte. Então você vai estar passando lá e você não precisa temer. Vai estar escuro, trevas, só que você é luz. E aí vem anjos levar você. Amém até aí? Salmo 23, 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tá? Salmista dizendo isso. Então vai tranquilo. Só que tem um detalhe. Daqui das regiões celestiais até o acesso ao seio de Abraão, tem que acontecer algo na sua vida. Gente, a porta é estreita.
É. Oi? Explicar o quê? Não, que a porta é estreita. De entrar lá. Vai acontecer uma coisa. O que que. Não, não tem volta ali. Ali não tem volta. O que que acontece ali? Ali acontece a cura da cura. A libertação da libertação. Ali vai acontecer Isaías capítulo 53, verso 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por quê, gente? Porque tem muita gente na igreja doente. A benção é uma, que tem uma doença que não tem cura, a não ser que Deus cure. Então, como que esse versículo não se aplica a ela? Por quê que ali vai haver cura na sua vida? Porque Apocalipse 21 diz que lá na Nova Jerusalém não tem choro, não tem dor, nem ranger de dentes. Não tem. Então, para você entrar no céu, mesmo você sendo justo, não pode ser o que você é. Mesmo você tendo o passaporte carimbado para o céu, você não entra do jeito que você é. Porque a porta é estreita. Então, nesse caminho aqui, quando os anjos estiverem te levando pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal algum. Deus está te libertando, curando a sua alma. Quando Deus fizer isso, uma parte da sua consciência é limpa. Por quê? Porque quem está no seio de Abraão, desconectou com esse mundo. Consegue entender isso? Você está no seio de Abraão e você deixou um filho de 3 meses. Você não vai ficar lá, ai meu filho, quem vai cuidar do meu filho? Não vai. E não tem acesso. Isso não tem acesso à Nova Jerusalém. Então a sua consciência, ela é curada. Então lá você não vai ter conexão com a terra. Quando o pessoal fala, painho tá lá em cima olhando por mim. Não, tá aqui no lugar de tormento. No seio de Abraão não tá. Não tá. Tá bom? Não tem acesso. É desconecta desse mundo. Por quê? Por quê? Imagina assim. Outra coisa. Morre o marido. Depois morre a esposa. A esposa chega lá. Provavelmente o marido vai lembrar, vai ter a consciência que eles foram casados. Provavelmente. Mas não vai ter desejo. Vamos casar aqui. Não tem quartinho lá do Love. Não tem. Não existe. Não existe mais. Não vai chegar lá, entende? Não vai chegar lá. O marido tá lá, não vai chegar o antigo cônjuge. Acabou. Acabou. Vai chegar lá e aí o marido pergunta: e o nosso filho fez faculdade? Aí a mulher fala: não, ele decidiu viver outra coisa. Aí o marido lá fica preocupado. Só que lá não existe isso. Então não vai ter isso. Vai conhecer. E aí, Oi? Vai se lembrar, mas o sentimento. Não, não vai ser sentimento. O sentimento é que todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. Entende? Consegue entender? É uma desconexão com esse mundo. Por quê? Porque esse mundo foi um mundo corrompido. Você só vai descer para esse mundo depois que Deus ajeitar o mundo. Então você não pode levar bagagem daqui, porque daí a mulher sobe, fala, morreu antes de mim. Não falei para você não correr aquele dia com o carro, que ia dar ruim? Eu avisei você, não avisei para não passar o caminhão, porque aquele motorista estava bêbado. Vai dar treta no céu e não pode ter isso. Foi limpo. Então essa cura que você vai sofrer até chegar aqui é porque tem que cumprir a palavra. Lá não tem choro, não tem dor. Isso ficou aqui, gente. Lá é limpo. Então a sua consciência é transformada. Você é transformado. Você não vai se preocupar. Fila andou. Foi para o seio de Abraão, quem ficou, cada um com seus problemas. Lá você não se preocupa mais. Se você acessou lá, você cumpriu o seu papel. Glória a Deus. Entendeu?
Quem ficou que resolve os BO. Quem ficou é que paga o velório. Entendeu? Essa é a verdade. Consegue entender isso, gente? Então, acabou. Agora, olha a diferença. Quem foi para o lugar de tormento tá lá esperando os parentes chegar. E quando os parentes chegarem, o filho vai acusar o pai, vai falar: ué, eu segui a sua vida e venho parar aqui. Eu fui o que você era. E aí tá todo mundo da família lá. Lá tem acusação, no céu não tem mais. O céu foi limpo. Entende? Então quem estiver aqui, muito provavelmente vai estar esperando a família. Por quê? Porque a pessoa é o exemplo. E se o exemplo dela levou ela para o inferno, para o lugar de tormento, quando a família chegar vai ter acusação. Não, faz assim, seu pai. Uma ponto, você é muito novo. Se meu pai morre, já... será que vai? Como é só exemplo, pode falar, né? Carinho. Uhum. Como que eu vou saber se se eu tiver nessa, se meu pai estiver nessa, quem é o policial, quem está no quarto? Porque vai ter demônio, como que eu vou saber? Não, Porque o anjo vai vir te buscar. Entendeu? Ah, tem, mas aí já é mais linha Wesley Rocha, né? Então, muito provavelmente a sua alma é igual a você. Isso. Que horas são, gente? Vamos lá. Tem que terminar. Então, amém até aí, gente? Deu para entender? Não, não existe isso na Bíblia, né? Não existe. Purgatório na Bíblia não existe. Tá bom? Amém, gente? Nós temos aí do que Jesus falou. Jesus falou de seio de Abraão. Né? Amém até aí? Então, olha só que interessante. Então, aconteceu isso, tá? E aí, a galera que está no seio de Abraão, a galera está aqui na terra vivendo, como acontece hoje, tem gente lá, tem gente aqui, tem gente no lugar de tormento, tem gente já se preparando para o lugar de tormento, talvez já vá hoje, daqui a pouco, para o lugar de tormento. Pessoas vão subir para o seio de Abraão, não para. E o que acontece? Nós que estamos aqui, nós estamos esperando um advento. Nós, quem estudou Apocalipse sabe do que eu estou falando. O que nós estamos esperando acontecer? Não. Isso, arrebatamento. Para Jesus voltar, tem que a igreja ser arrebatada. Amém? O que vai acontecer? Isso aí é Apocalipse, tá bom? O que vai acontecer? Quando der o sinal da trombeta, ou quando a trombeta for ser tocada, essa galera que está aqui no seio de Abraão, ela vai descer para a terra, vai ressuscitar. Esse é o sinal. Por isso, tá? Que eu não sei. Não, hoje de manhã eu falei, benção, preciso que você morra logo, porque o sinal de que o crente de verdade ressuscitou, que vai acabar o mundo, é você voltando, entendeu? Não entenderam, gente? Entendeu? Então, quem está aqui no seio de Abraão, os crentes de verdade, eles vão descer para a terra e vão ressuscitar. Nós vamos ver eles ressuscitados. E aí o corpo é glorificado. E aí eles sobem junto com a igreja, com quem vai ser arrebatado. Então quem está aqui sobe uma vez. Quem está lá vai descer para subir de novo, porque a ressurreição é o sinal que vai começar o arrebatamento, o fim dos tempos. Deu para entender? Então a galera que está aqui vai descer, vai ressuscitar, uma galera nervosa, e aí sobe todo mundo. Amém? Então, oi? Todos, todos. Todo mundo está lá. Todos vão descer. Eu acho que não vai dar tempo, hein? Vai ver o crente já foi arrebatado. É muito rápido. Oi? É.
Entendeu? Não vai dar tempo para essa trocar ideia, não. Trocar ideia lá em cima. Aí encontro com Jesus nos ares, enfim. Isso aí é a aula de Apocalipse. Amém até aí, gente? Deu para entender? Então, o que acontece? Cara, o pecado pode te afastar disso aqui, ó. O pecado pode te levar para esse lugar. Então, por isso que a gente está estudando, que como o pecado pode afastar o homem de Deus. No lugar de tormento, você está longe de Deus. Tá? Você pode estar na igreja e estar se preparando para ir para o lugar de tormento. Porque o que move a gente é a palavra. É viver conforme a palavra. Amém até aí, gente? Como nós estamos falando de pecado, alguém pode ler? Apesar que isso aqui vocês sabem de cor, né? Salmo 51 é a oração de Davi, quando ele peca. Quando chega no verso 5, ele diz: então, Davi pecou, e no Salmo 51, que é o salmo de arrependimento, que ele pede para Deus não tirar o espírito, nada, no verso de número 5, ele diz o quê? Em outras versões, eu fui concebido no pecado. Não é isso? É, muito provavelmente. O pai dele traiu, porque ele era ruivo, ele era diferente dos irmãos, né? O pai dele teve outra mulher. Mas, tem outra linha teológica. Isso aqui mereceu o Pix. Porque isso daqui quem me ensinou foi o Espírito Santo. Não vi em livro nenhum. Não estou dizendo que não tenha, né? Mas eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo me ensinou isso aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pode ler, quem achou pode ler. Não, 5. 5. Isso, 6. Jessé. Isso. 6. Jessé. Então vamos lá. Quando Davi está falando para Deus na sua oração, Deus, eu pequei. Mas por quê? Porque em pecado eu fui concebido. Não é isso que Davi ora para Deus? Pode ser uma das linhas, tá? É que Davi estava falando para Deus, Deus, olha para minha genealogia. Antes de mim, meu bisavô casou com Raabe. Raabe é cananeia, prostituta. Era lei. Israelita não podia casar com ninguém que não fosse israelita. E aí, não contente meu bisavô, meu avô casou com Ruth, que era uma moabita de outra terra. Então começou lá atrás. Meu bisavô fez o que não agradou o Senhor, meu pai fez o que não agradou o Senhor, chega na minha vez, o Senhor vai cobrar de mim? Deu para entender? Então ele está falando, em pecado eu fui concebido, começou lá atrás. Meu bisavô casou com alguém de fora, casou com uma prostituta, meu avô casou com uma moabita, eu pequei, e aí pior. Vem aí dizendo o seguinte, 6. E o rei Davi gerou Salomão, que fora mulher de Urias. Três gerações usando mulher de fora do arraial. 2, uma cananeia, uma moabita e Batseba fora do arraial de Davi.
Consegue entender isso? A mesma coisa que o diabo fez com o avô de Davi, fez com o pai de Davi, fez com Davi e depois fez com Salomão, com as 1000 mulheres. Então, no Salmo 51, Davi está falando para Deus, Deus, eu pequei. O Senhor vai cobrar de mim uma coisa que está vindo lá atrás? Meu bisavô errou, meu avô errou, meu pai errou, eu também errei. É uma luta familiar, ninguém quebrou. Estão dando para entender, gente? Isso que o pecado faz. Começa lá atrás. Aí ninguém quebra, ninguém se posiciona, ninguém serve a Deus de verdade, vai transmitindo isso daí. Então, entra na genealogia de Jesus, porque Mateus 1 é a genealogia de Jesus passando por Davi, tem que passar por Davi. Jesus é descendente de Davi. Amém? Então, entra Raabe, cananeia, prostituta, entra Ruth, moabita, fora do arraial, e aí Davi peca com Batseba. Aí ele vai falar para Deus, Deus, eu fui concebido em pecado, começou lá atrás, todo mundo foi pecando, agora vai cobrar de mim, né? Vai me chamar a atenção, por que em mim? Por que vai cobrar em mim? Porque Deus queria que parasse em Davi, para Salomão não viver o que Davi viveu, só que aí não parou em Davi, Salomão viveu. Então, praticamente 4 gerações sendo atacado no mesmo problema, mulher. Amém, gente? Então, é isso que o pecado vai fazendo, é muito sério. Por isso que a culpa não é sua, de você para trás, mas a responsabilidade daqui para frente é. Então, do seu pai para trás, a culpa não é sua, mas de você para frente, a responsabilidade é sua. Essa é a questão, tá bom? Amém, gente? Senhor, em nome de Jesus, lhe rendemos graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou no dia de hoje. Nos despeça em paz, Pai, que tenhamos uma semana